Gente, muitas vezes a gente se sente sozinho, acha que Deus olha para fulano, para cicrano e para a gente não olha. E a gente não entende o trabalhar de Deus. Gente, houve um tempo na minha vida que nada fazia sentido, eu não queria mais existir. Eu achava que Deus não gostava de mim, me odiava. Muitas vezes eu achei que ele nem existia, pelas situações de tanto desespero que estava a minha alma, né? Mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E foi aí que Deus começou a cuidar de mim. Ele estava sempre cuidando de mim, desde o ventre da minha mãe, mas eu só vim entender depois. Tem coisas nas nossas vidas que vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, até 30, 40. Quantos no deserto para ver a promessa de Deus se cumprir, do Mar Vermelho se abrir, a libertação, né, daquele povo que era escravizado por Faraó, né, a terra prometida e tantas outras coisas, gente, que houve um processo de espera. E muitas vezes a gente dificulta as coisas, vai dificultando por alguma coisa dentro de nós em desarmonia com a vontade de Deus. E isso faz com que o processo demore. Mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo, como trabalhar certo. Ele é perfeito em tudo, não erra em nada, nem no tempo, em nada ele erra. E Deus ele estava cuidando de mim todo aquele tempo de sofrimento, de lágrimas, de desesperança. E ele estava cuidando de mim. Ele estava cuidando da minha espiritualidade. Eu não estava em nenhum momento sozinha. Só que eu me achava que Deus não ligava para os meus problemas, para tudo aquilo que eu estava passando, mas Ele estava trabalhando no tempo certo, na medida certa. Ele estava trabalhando. E eu só vim reconhecer isso depois. Depois da minha espiritualidade, quando eu fui me entregando, fui me abrindo para Ele, então as coisas ao meu redor já não fazia tanto sentido. Eu já não era escravizada por aquilo que eu queria, que eu sonhava, que eu desejava. Mas eu já estava rendida ao amor de Deus, aos cuidados de Deus. Eu confiava nele que tudo ele estava trabalhando, ele estava cuidando, que eu não estava sozinha. Foi aí que as coisas foram acontecendo, né? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas virão por acréscimo. Então foi o que aconteceu. Comecei a buscar Deus, comecei a meditar na palavra, comecei a louvar, entreguei minha vida para Ele e as coisas foram acontecendo tudo no seu tempo certo. E eu vi a mão de Deus, o sobrenatural de Deus cuidando de mim, me libertando daquelas frustrações que estava me incomodando, né? Então, quando a gente espera em Deus, confia em Deus e confia no trabalhar dele, não é duvidar. O que acontece, gente? A gente vê, né? A gente passa a ver a mão de Deus cuidando, a gente entende, a gente já não sofre. A palavra de Deus diz que nós vamos ter aflições, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós vamos passar sim, somos seres humanos num mundo injusto, mas é diferente de quem está com Deus, porque Deus ele nos ajuda a passar pelas situações difíceis, a atravessar o deserto, a passar pelo Mar Vermelho. Ele nos ajuda. E a gente passa por certas situações firme e forte. Eu já vi gente que eu fico chocada.
Eu não fico chocada porque eu já conheço que é a mão de Deus. Mas muitas pessoas ficam chocadas e dizem, oxê, como é que pode uma pessoa passar por isso e ser feliz? Eu já vi gente falar comigo isso. Dizer, oxe, mas eh, tu vive assim, sozinha assim, e, e, e tu é feliz? Como é que pode? Eu digo, mas não sou eu, é Deus que está em mim. É o manifesto do poder de Deus que está em mim. Então, se eu tiver, tudo bem. Se eu não tiver, tudo bem. O apóstolo Paulo era um cara preparado. Um dos maiores, como é que eu posso dizer, gente? Trabalhadores, né? Que o que nós somos só isso. A gente trabalha para o reino de Deus. E Paulo foi um grande, né? Paulo teve um ministério gigantesco, maior praticamente do que todos, né? Ali ele mesmo confessa isso, né? Entre ali os discípulos, tudo. O ministério de Paulo foi gigantesco e até hoje é. E até hoje é. E, e Paulo, ele sofreu bastante no ministério dele, né? Tudo que você imaginar, Paulo sofreu. Mas Paulo estava ali, firme e forte, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ser forte, né? Porque a gente não está sozinho. Deus cuida de cada um de nós, Ele está cuidando. E não importa o que a gente passe, né? O apóstolo Paulo disse, eu sou um cara preparado. Se eu tiver as coisas, tudo bem. Se eu não tiver as coisas, tudo bem também. Porque o foco de Paulo era a eternidade. Paulo disse, eu já não sei se é melhor eu estar aqui, ganhando almas para Cristo, ou se é melhor eu ir para Ele. As duas coisas são maravilhosas e eu estou indeciso porque eu não sei qual o melhor. Olha só, gente, que coisa mais linda de Paulo. Então, é nisso que a gente tem que se espelhar, né? Primeiramente o reino de Deus, quando a gente... E Paulo sofria muito, mas ele era um cara que ele estava feliz, porque ele sabia o que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo. Então por isso que ele era um cara preparado espiritualmente, ele não era apegado às coisas aqui. Porque quando a gente é apegado às coisas aqui, quando a gente perde, já era. Vai sofrer, vai sofrer. Muitas vezes não vai nem resistir. Mas Paulo não, Paulo era preparado. Né? E ele mesmo diz que o nosso foco tem que estar nas coisas do alto, né? Não as coisas passageiras daqui. Então, um grande exemplo é o apóstolo Paulo. E é assim que a gente tem que passar por essa vida assim, nosso foco na eternidade. Passamos por aflições, passamos, mas Deus está cuidando, nos ajudando a passar por essas situações difíceis das nossas vidas, porque enquanto haver vida aqui na Terra, nós vamos estar sujeitos a passar por situações difíceis, mas não estamos sozinhos. Isso é que tem que estar na nossa mente. Nós não estamos sozinhos. Tem aquele que nos fortalece, tem aquele que está cuidando de cada um de nós. Amém?